Bom dia, pessoal. A aula de hoje é sobre quadriláteros, né? Esse assunto está na página 146 e dando continuidade às figuras, nós vamos ver hoje quadrilátero. Na aula passada a gente viu triângulos e hoje quadriláteros. Os quadriláteros, eles podem ser definidos de dois tipos. Ou ele é um quadrilátero paralelogramo ou ele é um trapézio. Qual vai ser a diferença entre eles? É que o paralelogramo, ele vai ter dois pares, né, de retas paralelos. Olhem aqui. O segmento, né, de AB, ele é paralelo a CD ou DC. Eu digo que essas duas linhas, ó, elas são paralelas, elas estão no mesmo sentido, tá? Elas não vão se tocar. E o segmento AD e BC, né, é outro par de retas que estão paralelos, ó. Eu não posso dizer que AB está paralelo com BC, ó, tá? Assim não é paralelo, elas têm que estar no mesmo sentido. Então, aqui é um par de retas e aqui é outro. Então, quando houver dois pares paralelos no mesmo sentido, pode ser assim, pode ser inclinado, é o que nós vamos ver agora. Aqui, ó, o HE está paralelo ao EF, ó, eles estão inclinados no mesmo sentido, tá certo? Eles estão inclinados. E o EF está paralelo ao HG, né? Ó, estão no mesmo sentido. Então, quando vocês tiverem as duas assim, ou deitada, ou na diagonal, para um lado ou para o outro, eles, se tiver dois pares, né, vocês olham a figura, um quadrilátero ele vai ter quatro lados, nós já aprendemos a classificação dos nomes deles, então quatro lados, você vai observar se dois lados são paralelos, estão no mesmo sentido. Se estiver, então ele é um paralelogramo, tá bom? Se não tiver, ele vai ser um trapézio. Então, vamos olhar o trapézio. O trapézio, pessoal, ele só vai ter dois pares não, só vai ter um par paralelo. Deixa eu colocar aqui. Só vai ter um par paralelo, tá bom? Então, vamos olhar aqui esse trapézio. Só o lado AB é paralelo a DC e o tamanho, tá? Não interfere. Ele pode ser pequenininho ou outro grandão. O importante é que ele seja paralelo. Então, AB vai ser paralelo a DC, ó. Só que AD não vai ser paralelo. Vocês percebem que quando eu tiro essas duas retinhas aqui, ó, eles vão estar nessa posição. Um para cá e o outro para cá. Não está paralelo. Se tivesse os dois assim ou os dois assim, aí sim estaria paralelo, ok? Então, quando só tiver um lado paralelo, com as mesmas retas no mesmo sentido, então ele é um paralelogramo, quando tiver as duas, tá? Se só tiver um lado, é porque é um trapézio, ok? E aí, num paralelogramo ou no trapézio, nós identificamos os lados, os vértices e os ângulos, ok? Assim como no triângulo e nas outras figuras. E quem são os vértices? Né? Como eu havia dito, os vértices são os pontos representados pelas letras. Então, os vértices nesse paralelogramo vai ser A, B, C e o D, tá certo? Nesse aqui seria o H, o E, o F e o G. E assim nos demais. Quem são os lados? Os lados a gente conta de um vértice a outro. Então, eu tenho aqui, ó, AB, né, esse lado desse paralelogramo, AB. Tenho aqui desse outro lado, ó, BC, CD. Eu poderia botar DC, tanto faz, tá? A ordem, o importante é que seja de uma letrinha a outra. DC e DA, ou AD, tanto faz. E quem são os ângulos?
Os ângulos são representados também pelas letrinhas e eles ficam aqui dentro, ó. A diferença, né, é que os ângulos a gente representa ele com um chapeuzinho, com o acento. Então, vai ficar o A, o B, o C e o D. E não esquece de colocar o chapeuzinho, porque nós estamos falando de ângulo. Se eu não coloco, ó, aí eu digo que ele é um vértice, tá? Então, vocês têm que colocar esse acento. E aí, pessoal, os quadriláteros também e os paralelogramos, eu posso representar ele e ele vai ter 3 nomes diferentes. Ele pode ser um retângulo, né? O paralelogramo pode ser um retângulo. Ele pode ser um losango e ele pode ser um quadrado. Qual vai ser a diferença entre eles? Ele só vai ser retângulo quando todos os ângulos forem 90 graus. Né? Eu expliquei para vocês que este quadradinho com esse ponto representa 90 graus. Não é isso? Então, quando todos os ângulos forem 90 graus de um paralelogramo, ele vai ser um retângulo, um paralelogramo retângulo. E quando ele tiver todos os lados com a mesma medida, aqui eu coloquei 4, 4, 4, ele vai ser um losango, quando ele tiver todos os lados com a mesma medida. Os ângulos aqui dentro podem ser diferentes, tá? Só que os lados têm que ser iguais para ele ser um losango. Aqui no retângulo, os ângulos é que tem que ser iguais, os lados podem ser diferentes. No quadrado, ele tem que ter os dois obrigatoriamente. Tanto os lados têm que ser iguais, né? 6, 6, 6, como meus ângulos têm que ser 90 graus. Então, para ser um quadrado perfeito, ele tem que ter todos os lados iguais, com a mesma medida, e todos os ângulos 90 graus, tá bom? E aí, a gente vai fazer a atividade do livro, vou pegar para explicar para vocês, que está aqui. A atividade está na página 147, são apenas 4 questões, tá bom? Então, na questão 1, ele dá uma figura para você que foi dividida com alguns paralelogramos, e quadriláteros, né, perdão, com alguns quadriláteros. E aí você vai contar e vai me dizer quantos quadriláteros tem aí. Lembrando que quadriláteros são figuras que têm 4 lados, tá? Então, vocês contam quantos tem e colocam. Na questão 2, ele diz assim, observe os quadriláteros que Jorge desenhou usando um programa de computador. Então, são 6 quadriláteros, tá certo? Só que um deles não vai ter nenhum lado paralelo ao outro. Lembrando que quando tiver 2 lados paralelos, né, no mesmo sentido, ele vai ser um paralelogramo. Se só tiver um, ele vai ser um trapézio. Se não tiver nenhum, ele nem é paralelogramo, nem é trapézio. Ele é apenas um quadrilátero, ok? E aí ele pede para você observar. Na letra A, ele diz assim, qual desses números são paralelogramo? Aí você vai dizer o 3, o 4, né? Você diz quais são. Na letra B, você vai me dizer quais são os trapézios. E na C, quem é o paralelogramo, que nem é trapézio, qual é o quadrilátero, perdão, que nem é paralelogramo nem trapézio, só tem um deles, tá? Então, 5 é o trapézio e o paralelogramo e 1 não é nada, ele é só um quadrilátero. Na questão 3, você vai colocar se é verdadeiro ou falso, de acordo com o que a gente viu, com essas informações, tá certo? E na questão 4, você vai marcar com o X as figuras espaciais, cujas faces são todas quadriláteros. O que são faces quadriláteros? Que tem 4 lados, tá certo? Então, vocês observam aí, são 4 figuras, e aí vocês vão ver quais são as faces
E aí a gente já viu que é vértices, faces e arestas, tá? Então, faces é aquela parte plana que eu coloco a mão, né? Que eu posso sentir. A gente já sabe que vértices são os pontos e as arestas são as linhas. Então, vocês vão observar quais deles têm faces quadradas, né? De quadriláteros, com 4 lados. Então, é isso, essas 4 questões em relação a quadrilátero. Lembrando que essa atividade do livro não precisa me enviar, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção e eu passo uma atividade complementar. Boa aula e até a nossa próxima videoaula.